No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: Faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse: Faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento o céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse: Que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E depois viu que isso era bom. Deus disse: Produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse: Façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse: Pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus abençoou-os. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse: Produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse-lhe ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: Eis que eu vos dou toda a terra, a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a terra, e depois a manhã. Foi o sexto dia.
Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. O paraíso. No tempo em que o Senhor fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra. Inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região da Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro, encontra-se ali também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geon, e é aquele que contorna toda a região de Cuc. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar para que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs nos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou-o para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos, e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à mulher, e já não são mais uma só carne. Ou melhor, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. A culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim? Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, porque, senão, morrereis. Ah, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir inteligência,
tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos se abriram, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor, Deus no meio das árvores do jardim. Ou melhor, o homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse-lhe: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor disse à mulher: Por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: Multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: Porque ouvistes a voz de tua mulher e comestes do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ele te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que fostes tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de pele, e os vestiu. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. E expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Caim e Abel. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Possuí um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação. Mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: Por que estás irado, e por que estás abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Interessante. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou-o. O Senhor disse a Caim:
onde está teu irmão Abel? Caim, onde está teu irmão Abel? Caim respondeu, não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe, que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante, serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai matar-me. E o Senhor respondeu-lhe, não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Descendência de Caim. Caim conheceu sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho, Enoque. Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas, entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela, ouve a minha voz, mulheres de Lameque. Escutais minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Descendência de Sete. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz a um outro filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo, Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, e Caim matou. Sete teve também um filho que chamou Enós, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. De Adão ao dilúvio. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os, homem e mulher, e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi de 930 anos, e depois disso morreu. Sete viveu 105 anos, e depois gerou Enós. E depois do nascimento de Enós, viveu ainda 807 anos, e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Sete foi de 912 anos, e depois disso morreu. Enós viveu 90 anos, e depois gerou Cainã. E depois do nascimento de Cainã, Enós viveu ainda 815 anos, e gerou filhos e filhas. E o tempo da vida de Enós foi de 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos, e depois gerou Malaleel. Após o nascimento de Malaleel, Cainã viveu ainda 840 anos, e gerou filhos e filhas.
Todo o tempo da vida de Cainã foi de 910 anos e morreu. Malaleel viveu 65 anos e depois gerou Jared. Após o nascimento de Jared, Malaleel viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Malaleel foi de 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Após o nascimento de Enoque, Jared viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Jared foi de 962 anos e morreu. Enoque viveu 75 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu ainda 782 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos trará, em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos, um alívio tirado da terra, mesma que o Senhor amaldiçoou. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Lameque foi de 777 anos e morreu. Com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo, viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e eles geravam filhos. Estes são os heróis tão afamados dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem da terra, e teve o coração ferido. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra.
Faze para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. E eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no alto da arca uma abertura com a dimensão de 1 côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair um dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves, e de cada espécie de quadrúpedes, e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhe possas conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e as armazenará para que te sirvam de alimento, a ti e aos animais. Noé obedeceu, e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. O dilúvio. O Senhor disse a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre os teus e a tua geração. De todos os animais mais puros tomarás 7 casais, machos e fêmeas, e de todos os animais impuros tomarás um casal, macho e fêmea. Das aves do céu, igualmente, 7 casais, machos e fêmeas, para que se conserve viva a raça sobre a face da terra. Dentro de 7 dias farei chover sobre a terra, e durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar da inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais puros e impuros, das aves e de tudo o que se arrasta sobre a terra, entraram na arca com Noé um casal macho e fêmea, como o Senhor tinha ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo, e abriram-se as barreiras do céu. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, entrou Noé na arca, com Sem, Cã e Jafé, seus filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles os animais selvagens de toda a espécie, os animais domésticos de toda a espécie, os répteis de toda a espécie que se arrastavam sobre a terra, e tudo o que voa, de toda a espécie, todas as aves e tudo o que tem asas. De cada espécie que tem um sopro de vida, um casal entrou na arca de Noé. Eles chegavam, macho e fêmea, de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que existem debaixo do céu, e elevaram-se 15 côvados acima dos montes que cobriam. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas. Aves, animais domésticos, feras selvagens e tudo o que se arrasta na terra, e todos os homens. Tudo o que respira e tem um sopro de vida sobre a terra pereceu. Assim, foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves do céu. Tudo foi exterminado da terra. Só Noé ficou, e o que se encontrava com ele na arca.
As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Fim do dilúvio. Ora, Deus lembrou-se de Noé de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras do céu, e foram retidas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de 150 dias. No sétimo mês, no 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Ararat. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco até o 10º mês, e no 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca, e deixou sair um corvo, o qual, saindo, voava de um lado para o outro até que aparecesse terra seca. Soltou também uma pomba, para ver se as águas já teriam diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão, e tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais 7 dias, e soltou de novo a pomba fora da arca. E eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda 7 dias, e soltou a pomba, que desta vez não mais voltou. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. Sacrifício de Noé. Então Deus falou a Noé: sai da arca, com tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo, de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis diversos que se arrastam sobre a terra. Faze-os sair contigo, para que se espalhem sobre a terra e para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra, saíram da arca segundo sua espécie. E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou todos os animais puros e de todas as aves puras, e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor, e disse em seu coração: doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos de seu coração são maus desde a sua juventude. E não ferirei mais todos os seres vivos como o fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. A humanidade nova. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos serão entregues nas mãos. Tudo o que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isso, como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma. Somente não comereis carne com sua alma, com sangue. Eu pedirei conta do vosso sangue por causa de vossas almas a todo animal. E eu ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. A aliança. Disse também Deus a Noé e a seus filhos:
Vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco. As aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca, até todo animal da terra. Faça esta aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: Eis o sinal da aliança que eu vos faço, e convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que eles sejam o sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda espécie. E as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão sobre a terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo a seus irmãos. Mas Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas. E não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos dos seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere a Jafé, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos, e morreu. Posteridade de Noé. Eis a posteridade dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé: Gomer, Magó, Madai, Javã, Tubal, Mosoque e Tiras. Filhos de Gomer: Alquinês, Rifat e Togorma. Filhos de Jafã: Elisa e Tarsis, Setim e Rodanim. Destes sairão os povos dispersos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo sua língua e segundo suas famílias e suas nações. Filhos de Cã: Coxe, Mesraim, Fute e Canaã. Filhos de Cush: Sabá, Évila, Sabata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma: Sabá e Dadã. Cush gerou Nemrod, que foi o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão, como Nemrod, grande caçador diante do Eterno. Ele estabeleceu seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e Calane, na terra de Senaar. Daí foi para Assur e construiu Nínive, Robote-Ir, Cali e Recém, a grande cidade entre Nínive e Cali. Mesraim gerou os Ludim, os Ananim, os Laabim e os Neftuim, os Fetruzim, os Casluim e os Caftorim, destes donde saíram os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Het. Assim como os Jebuseus, os Amorreus, os Gergeseus, os Eveus, os Araceus e os Sineus,
os aradeus, os samareus e os amateus. Em seguida, as famílias dos cananeus se dispersaram, e o território dos cananeus era desde Sidom, na direção de Gerara, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adaim e Seboim, até Lesa. Estes são os filhos de Cã, segundo as famílias, suas línguas e seus diversos países e suas nações. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé. Filhos de Sem: Elã, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Filhos de Arã: Uz, U, Jeter e Mes. Arfaxade gerou Salé. Salé gerou Eber. Eber teve 2 filhos, um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chamava Jequitã. Jequitã gerou Eumodade, Salefe, Azarmote, Jaré, Adurã, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Samá, Ofir, Évila e Jobabe. Estes são os filhos de Jetã. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Sefar, até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus diversos países e suas nações. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É deles que se descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. A Torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade, uma torre, cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhe confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor se dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Genealogia de Abrão. Eis a descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade, com a idade de 35 anos, gerou Salé. Após o nascimento de Salé, Arfaxade viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Salé, com a idade de 30 anos, gerou Eber. Após o nascimento de Eber, Salé viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Eber, com a idade de 34 anos, gerou Faleg. Após o nascimento de Faleg, Eber viveu ainda 400 anos e gerou filhos e filhas. Faleg, com a idade de 30 anos, gerou Reu. Após o nascimento de Reu, Faleg viveu ainda 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu, com a idade de 32 anos, gerou Sarug. Após o nascimento de Sarug, Reu viveu ainda 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug, com a idade de 30 anos, gerou Nacor. Após o nascimento de Nacor, Sarug viveu ainda 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor, com a idade de 29 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré,
Nacor viveu ainda 119 anos e gerou filhos e filhas. Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Harã. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a de Nacor, Melca, filha de Harã, pai de Melca e de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Taré tomou seu filho, Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e partiu com eles de Ur da Caldeia, indo para a terra de Canaã. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali todo o tempo de vida de Taré. Chegados a Harã, estabeleceram-se ali. Todo o tempo da vida de Taré foi de 205 anos, e morreu em Harã. Os patriarcas. Vocação de Abrão. O Senhor disse a Abrão: Deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu com o Senhor, ou melhor, Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: Darei esta terra à tua posteridade. Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Neguebe. Abrão no Egito. Sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para aí viver algum tempo. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: Escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: É sua mulher, e te matarão, conservando-te a ti em vida. Dize, pois, que é minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti e me conservem a vida em atenção a ti. Chegando Abrão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó, e a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abrão foi bem tratado pelo faraó e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: Que me levastes a fazer? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que me disseste que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Mas agora eis tua mulher. Toma-a e vai-te. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abrão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. Abrão e Ló. Abrão voltou do Egito para Neguebe com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento de Neguebe até Betel, ao lugar de onde uma vez armara sua tenda, entre Betel e Ai. No lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes, ali invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava por aí se estabelecerem juntos. Por isso, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Ló:
Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti, separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu água. Ou melhor, Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada por água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Tsoar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o oriente. Foi assim que eles se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã, e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão depois que Ló o deixou: Levanta os olhos, e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Vitória sobre os reis. No tempo de Anrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaomor, rei de Elã, e de Tadal, rei de Goim, aconteceu que estes reis fizeram guerra a Bara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senaabe, rei de Adama, a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos eles tinham servido a Codorlaomor, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Codorlaomor pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele e desbarataram os Refaim em Astarote Carnaim, e igualmente os Zuzim em An, e os Emim na planície de Cariataim, e os Orreus em sua montanha de Seir até Eufarã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento, em Cádiz, e devastaram a terra dos Amalecitas, assim como a dos amorreus que habitavam em Asas Tontamar. O rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim contra Codorlaomor, rei de Elã, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o restante fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus víveres e partiram. Levaram também Ló, filho e irmão de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Mas alguém que conseguiu fugir veio dar parte do sucedido a Abrão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré. O amorreu, irmão de Escol e irmão de Aneer, aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Ló, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com os seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Oba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Ló, seu parente, com seus bens, assim como as mulheres e os homens. Melquisedeque. Voltando Abrão da derrota de Codorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Save,
que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, respondeu Abrão. De tudo que é teu, não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália, para que não digas: enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Estes hão de receber a sua parte. Isto foi Melquisedeque. Aliança de Deus com Abrão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão, nestes termos: Nada temas, Abrão. Eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se é capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou para a justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da terra para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei saber se vou possuí-la? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor. Uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abraão as expulsou. E eis que, ao pôr do sol, veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos nessa terra, que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiveres sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-se aos teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadmoneus, dos Heteus, dos Ferezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Jebuseus. Nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que tomes a minha escrava para ver se, ao menos por ela, eu possa ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava, Agar, a egípcia,
Passado 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre ti o ultraje que me é feito. Dei-te minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abrão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto, junto de uma fonte que está no caminho do sul, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais: estás grávida, e vais dar à luz a um filho, e darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos, e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome: Vós sois Euroi. Porque dizia ela: não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se àquele poço o nome de Poço Lahai Roi. Ele encontra-se entre Cádiz e Baraade. Agar deu à luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abrão tinha a idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Aliança e circuncisão. Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo, farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes, depois de ti, a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar: todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa, como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na sua casa, como que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal da minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo, por ter violado minha aliança. Disse Deus a Abraão: Não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu te abençoarei, e dela te darei um filho. Eu te abençoarei, e ela será mãe de nações, e dela sairão reis.
Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo: poderia nascer um filho de um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus: oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: não, é Sara, tua mulher, que dará à luz a um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei e tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa e todos aqueles que tinha comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varões em sua casa, e circuncidou-os no mesmo dia, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi, igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados ao mesmo tempo, e todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa, ou comprados a preço de dinheiro a estrangeiros, foram circuncidados ao mesmo tempo.